Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este podcast com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, melhor agora, depois dessa decisão do Federal Reserve, abriu espaço para a continuidade do bull market. Eu gostei muito também, viu? Vou te falar que temos motivos para comemorar. Este é o primeiro assunto do nosso episódio de hoje, que é a super quarta, que teve decisões de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre como investir depois dessas decisões. E para isso a gente recebe Matheus Spies, que é nosso analista macro. Seja bem-vindo. Obrigado, Lari, pelo convite, João. Esse é um privilégio poder conversar um pouquinho com vocês sobre essa super quarta, né? Tão marcante. O privilégio é nosso, Matheus. E a gente vai falar também sobre um assunto que tem dominado as manchetes, né? Que é a pressão política nas empresas estatais e também nas ex-estatais, né? Empresas que já foram privatizadas, então tem um barulho aí envolvendo a Petrobras, a Vale, a Eletrobras e até o Banco do Brasil. Então a gente vai falar sobre se as estatais ficaram baratas demais para serem ignoradas. E para isso a gente recebe Rui Hungria, que é analista de ações da Empíricos. Seja bem-vindo. Oi, Lari, oi, João, oi, Matheus, sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Rui. E claro, como não poderia faltar, teremos o nosso Comprovende com Vivara e Nvidia. Antes da gente começar, eu queria te convidar para, se você curte o nosso podcast e já é ouvinte aqui pelo Spotify, clica no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Bom, vamos lá? Super quarta. A gente teve decisão de juros ontem aqui e lá nos Estados Unidos. Sobre os vereditos em si, né, não teve nenhuma grande surpresa. Lá fora, manutenção dos juros e aqui no Brasil, mais um corte de 0,5 ponto na Selic. Agora, a atenção mesmo está nos materiais que acompanharam, né, essas decisões. E eu queria começar ouvindo sua opinião sobre os materiais e os comunicados lá dos Estados Unidos, Matheus. O que mudou e o que a gente pode depreender do comunicado que veio junto? Acho que havia uma apreensão muito grande, porque a gente começa o ano com esse soluço inflacionário e com uma atividade que vinha se provando mais forte também do que se pressupunha. Claro, há uma normalização aqui frente ao que aconteceu no ano passado, mas havia uma preocupação de que, essa atividade ainda está muito resiliente, podemos até discutir aqui o que está causando, quais são as forças estruturais ou não que estão provocando esse crescimento exacerbado nos Estados Unidos, movimento este que é visto também em outros países do mundo, e daí, claro, essa atividade maior também tem como consequência uma maior resiliência inflacionária. E a dúvida era, isso vai interromper o processo de desinflação ou não? E daí, por que era o jogo aqui? Porque a gente começa o ano achando que teria 7 cortes de juros, né, considerando que o mercado, porque o Fed, ele tinha colocado que seria 3 na última projeções, no sumário de projeções econômicas de dezembro. Então o mercado começa o ano achando que vai ter 7, que seria muita coisa, considerando que são 8 só reuniões no ano, e daí, ao longo do primeiro bimestre vai ajustando. Não, vai ser 3. E claro que isso provoca uma série de consequências. Daí aqui a dúvida era assim, será que vai ser 3? Será que ele vai reduzir para 2? Será que ele vai dar alguma sinalização que só vem no segundo semestre e esquece junho? Esse era o medo um pouco do pessoal. E bem, olhando, se a gente dividir em 2 momentos, a gente tem um momento da decisão que vem com o comunicado e com o CEP, que é o sumário de projeções econômicas que eu mencionei anteriormente, e tem o segundo que é a coletiva. E o primeiro momento, ele confirma algumas coisas e já dá um leve alívio, por mais que tenha sido o comunicado em si, um comunicado duro, claro, depois ele precisava dar alguma resposta, endereçar de alguma forma em relação ao soluço inflacionário que a gente teve no primeiro bimestre. Mas no CEP, por mais que ele tenha elevado as projeções econômicas do Banco Central, ele mostrou que os membros, em sua maioria, mantiveram o entendimento de 3 cortes, em sua maioria. Isso não significa que não mudou o jogo ali dentro da composição, mas continua 3 cortes. Já é um alívio, mas vamos ver a coletiva. E daí, para surpresa de todo mundo, veio a coletiva, que foi a grande surpresa, coletiva do Jerome Powell, que é o chairman da autoridade monetária, que foi entendida como dovish, né, flexível. E por quê? Porque ele mostrou o seguinte, a gente teve esse problema em janeiro, mas fevereiro, por pior que tenha sido, já mostrou uma melhora relativamente, e a gente entende que isso daqui é até com caráter sazonal, né, mostrando que a gente está transitando isso aqui, mas a história de desinflação continua. Isso tranquilizou muito o mercado.
E não só isso, mas por mais que ele tenha reconhecido a questão da inflação e atividade, ele mostrou a questão do quantitative tightening, que é uma coisa que eu converso muito com o João já há algum tempo, que é, de um tempo para cá, o Banco Central expandiu muito o seu balanço, comprando ativos e liberando liquidez. De 2022 para cá, ele vem vendendo esses ativos. Desde que ele começou essa redução, ele já vendeu mais de $1 trilhão de dólares americanos, 1,5 de dólares americanos em ativos. E agora ele falou assim, ó, a gente já está começando a discutir, e provavelmente a gente vai aprofundar isso na próxima reunião, redução desse ritmo de redução de balanço. Por mais maluco, a gente vai reduzir o pace dessa redução de balanço e que já muda um pouquinho a percepção de liquidez do mercado. Então, o entendimento foi muito positivo para ativos de risco que vinham sendo pressionados nos Estados Unidos, ao redor do mundo, tanto que o Brasil, no primeiro momento, reflete bem agora, está tendo essa correção derivada justamente da nossa reunião de política monetária, mas assim, foi bom, inclusive, enfraquece o dólar relativamente, porque ele vinha num rally também, conjunto com os juros dos Estados Unidos, mas muda um pouco a dinâmica, as pessoas ficam mais confortáveis, o ciclo de flexibilização vai acontecer, junho ou julho está em aberto, mas eu acho que o call de junho está possível, ele está data dependent, dependendo de dados. Ele precisa dos dados para ver se confirma ou não essa tese de que vai ter 3 cortes, vai começar em junho, vai vir um em setembro, vai ter um em dezembro, e daí sim se confirma um cenário mais benigno, de maneira geral, para ativos de risco. Eu concordo com você. Foi tudo muito dovish, né? Manutenção de 3 cortes, redução do tightening, relativização da inflação. O que a Bolsa se animou muito, né? Principalmente a brasileira, até mais do que as bolsas americanas se animaram muito no dia desse comunicado. Agora, por outro lado, na quarta-feira, no final do dia, saiu o comunicado com a decisão do Copom, que, conforme parte do mercado temia, tirou aquele plural do chamado Forward Guidance das próximas reuniões. Ou seja, antes ele falava que o mesmo ritmo de corte será apropriado nas próximas reuniões. Agora tirou esse plural, né? Falou que na próxima reunião apenas. Então, ele preferiu deixar ali a flexibilidade para a autoridade monetária decidir. Isso acabou jogando uma belíssima de uma água no nosso chopp aqui, porque a nossa bolsa não reagiu bem. Eu queria entender qual é a sua leitura sobre essa mudança de discurso. Olha, tinha até algumas pessoas falando que ia manter o Forward Guidance, não eram poucas pessoas grandes falando, até o próprio Felipe vinha falando, Stuberger falou esses dias, então várias pessoas entendiam que ele poderia manter o Forward Guidance do plural, né, porque de algumas reuniões para cá ele vem contratando cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões, o que subentende-se cortes 50 pontos para as duas próximas, pelo menos, né, plural. E daí agora era a dúvida, ele vai derrubar ou não vai? Porque ele tinha a mesma dinâmica de atividade, né? A gente pode, de novo, discutir as questões estruturais ou conjunturais de crescimento brasileiro, que dão suporte para um soluço inflacionário que a gente vem vivendo. E daí, olhando pragmaticamente para a decisão dele, me pareceu um tom cauteloso. Então, se o conjunto da obra do BC americano foi dovish, né, por mais que ele tenha dado aquela sinalização, aqui o conjunto da obra foi hawkish, porque ele derrubou o plural, colocou só a contratação de um corte de 50 pontos para maio, que era uma coisa que ele já tinha feito, né, ele já tinha feito plural em janeiro, daí agora março confirmou o primeiro, segundo maio a gente finaliza maio com 10,25%, e daí em junho está em aberto, é o grande ponto. Isso não significa necessariamente que ele vai deixar de cortar 50 pontos. Mas ele está esperando dados, ele está receptivo a dados, e assim, veja, no contexto em que ele se encontra, é até plausível, porque internacionalmente está nessa indecisão do Fed, então players envolvidos estão vendo quando corta juros, e se ele cortar juros demais aqui, espreme o diferencial de juros para com esses desenvolvidos. Emergentes também, México, cortando juros, etc. Então essa dinâmica tem proporcionado uma maior pressão de diferencial de juros. E ele não pode se dar o luxo de desestabilizar câmbio ou desancorar as expectativas por essa frente. Então, do ponto de vista internacional, faz sentido. E do ponto de vista nacional, doméstico, ele tem a questão da inflação, da mesma maneira que o Fed tinha que endereçar, reconhecer que houve um problema de inflação no começo do ano, por mais que seja algo pontual, né, que volte a ser a desinflação depois, ele tinha que reconhecer isso, e tem a questão da ancoragem das expectativas do ponto de vista monetário, a âncora monetária, porque se a âncora fiscal não funciona, precisa de algum tipo de ancoragem, da mesma maneira que tinha anteriormente, quando o Lula entrou, etc. Então, existiam essas coisas que ele precisava endereçar, e ele conseguiu, ele o fez. Isso soou mal para o mercado, claro, porque esperava-se pelo menos que ele mantivesse esse discurso, terminasse esse semestre cortando mais 50 pontos em junho, finalizando o semestre, portanto, em 9,75%, começaria o segundo semestre já com só dígito. Não necessariamente será o caso. Pode acontecer, pode, mas não necessariamente mais o caso. E daí, a gente fica esperando os próximos dados. Ele coloca bastante peso na ata, né, que vai vir posteriormente, porque daí ele vai detalhar melhor. E, assim, olhando para frente, tem que esperar agora os dados, tanto aqui como lá fora. Essa é a minha leitura. Olhando lá para fora, eu acho que o Fed ele deu sinais claros
para o mercado, e aí por isso que eu fiquei entusiasmado, de que a economia está vibrante. A economia americana está vibrante, está andando. Muito provavelmente eles vão revisar essa economia para cima ao longo do ano. Já fizeram a primeira revisão do PIB para esse ano. Provavelmente, a hora que terminar o primeiro trimestre, eles vão trabalhar para fazer uma segunda revisão. O emprego lá fora continua forte, apesar da gente ter visto algumas coisas anedóticas, principalmente em relação ao mundo de tecnologia, mas o emprego continua forte, né? Na outra semana eu falei aqui sobre a questão do Uber, é algo que tem chamado mais atenção lá fora. E quando a gente entra nessa dinâmica positiva de economia, que de certa forma é uma economia até mais inflacionária, né? Eles estão prevendo uma inflação um pouco maior também no final. Essa é uma economia que é extremamente favorável para o mercado acionário. Bolsa Americana dispara hoje na esteira de que você vai ter, vamos dizer, você vai ter as empresas gerando resultados melhores, resultados mais fortes, e a gente vai ter uma maior lucratividade ao longo desse ano. E é muito, assim, é perceptível que você tem aquela dispersão que eu vivo falando aqui, a dispersão para outros ativos que não só de tecnologia. Né? Se você olha hoje, por exemplo, hoje é um dia que o Nasdaq está indo bem, ele está sendo prejudicado só pelas ações da Apple, né, que estão caindo por conta de particularidades, vamos dizer assim. Mas quando você olha para o segundo layer, a segunda camada da Bolsa Americana, está indo super bem também. Né? Então, toda a parte de energia, voltando ali a fazer máximas locais, a parte de aquela camada de materials, né, que são semi-commodities, indo muito bem no mês. Parece que a gente vai ter um ano positivo de economia que vai acabar empurrando a renda variável americana. Eu escrevi acho que foi no último newsletter, ou na última carta, eu escrevi tanta coisa essa semana aqui. Mas me parece que a Bolsa Americana é aquela que guarda o melhor binômio risco-retorno entre todas aí do mercado global. Cara, assim, eu tendo a concordar com você, embora eu não tenha a mesma expertise que você em mercado americano. E eu queria falar também sobre a Bolsa Brasileira, que tem sido muito dependente do fluxo gringo, né? Uhum. Apesar de esse mês as small caps estarem indo bem, apesar da retirada de bilhões de reais por parte dos gringos, eu acho que quando esse fluxo vier, pode ajudar bem. Então, eu queria ouvir de vocês, Matheus e Rui, assim, o que vocês acham? Como que fica a nossa bolsa aqui depois dessas decisões e comunicados? Posso falar primeiro? Acho que nem tanto me estendendo sobre isso, mas lembrando que esse que o João falou, acho que mostra bem qual é, não só a cabeça dele, mas normalmente como é que funciona a cabeça lá fora do cara que... Pô, o Brasil é pequeno, né, perto do mercado global. E aí, putz, o cara, ele tá muito mais perto das Big Techs, ele tá muito mais perto das empresas de energia nos Estados Unidos, ou, sabe? Então, esse fluxo, né, beleza, vai cair os juros, vai aumentar para renda variável, eu concordo com isso, só que acho que o gringo, ele espera secar o suco lá, né, espremer a laranja lá, e aí depois é que ele começa a realmente olhar de verdade e falar assim, putz, e agora, né? Agora não dá mais para comprar Amazon, não dá mais para comprar Nvidia, não dá mais para comprar Berkshire, porque tá em múltiplos absurdos. E aí é que ele começa a falar, bom, então vou procurar outras coisas aqui que ficaram mais para trás. E aí esse cenário de risco-retorno começa a ficar mais interessante para emergentes de uma maneira geral, né? Não quer dizer que a bolsa aqui não vai subir, né? E acho que se subir lá fora a gente, de certa forma, acompanha. Mas eu acho que esse fluxo mesmo, de verdade, assim, vem quando as oportunidades lá fora começarem a ficar mais escassas, né? E aí, cabe pra gente tentar ser, desta vez, competente de estarmos bem para receber esse fluxo quando lá fora tiver caro. Porque normalmente o que acontece é, quando lá fora fica caro e a gente, ou lá fora começa a piorar de alguma forma e o fluxo começa a ser mais favorável pra gente, a gente aqui comete os nossos próprios erros e perde esse
esse investimento, né? Então, a minha ideia é mais ou menos essa. Acho que eu tô positivo para cá por causa dessa melhora, principalmente dessa questão aí da sinalização de juros. É importante pra gente, mas acho que esse grosso do fluxo ainda... Acho que primeiro a gente vai ver lá as bolsas lá, primeiro recebendo esse fluxo, e depois o interesse volta mais pra gente, assim. Até para complementar, Rui, o que você está falando, o cenário, o ambiente me lembra muito 2018 e 2019. A Bolsa Brasileira estava muito barata, né? Começava ali a ter reformas positivas, etc. A Bolsa Brasileira subiu muito em 2019, especialmente. Mas quando você olha lá para o mercado internacional, foi bem 2018 e 2019 foram os anos em que se despontaram as Big Techs. Né? Foram os anos que, pela primeira vez, aquelas empresas passaram de $1 trilhão, né, de valor de mercado. Então, você percebe que é bem esse movimento mesmo. Quer dizer, vamos procurar primeiro o que dá lucro aqui por perto, o que está crescendo. E aí eu acho que os Estados Unidos, enfim, ele já vem de 2 anos muito bons na economia. E esse ano deve ser mais um ano positivo. Ainda tem um espaço, uma camada da Bolsa Americana que que ainda não entregou os lucros que estava todo mundo esperando e que provavelmente vai conseguir fazer esse ano. E aí depois vai vir para os mercados emergentes. A vantagem nossa talvez seja aquela clássica. O Brasil está barato, ponto. Sim. Né? Então, vamos ficar aguardando o momento certo aqui. O que me impressionou muito foi que, como eu falei, assim, a gente teve... Porque, assim, se a gente olhar para o Ibovespa nesse mês de março, ele não foi bem. Mas o índice Small Cap, que é muito mais diversificado e representativo da Bolsa como um todo, na minha opinião, ele foi muito bem, ele está subindo quase 2% no mês. E isso mesmo com o gringo tirando dinheiro, né? Então você vê que existe, pode ser, claro, uma rotação setorial que está acontecendo, mas está ajudando várias ações como um todo, principalmente as cíclicas domésticas, né? Eu fico imaginando quando esse fluxo vier. Agora, o fluxo, ele não tem dia nem hora marcada, né, pra vir. Assim, o gringo, ele não marca na agenda com você, assim, não te manda um invite. Olha, estou chegando, tá? Dia 7 de outubro, às 19 horas. Não. Então, eu acho que é uma questão de estar posicionado, porque parece cada vez mais perto, né, esse momento. E eu acho assim, Lari, a gente tá, lógico, o gringo, ele move o mercado muito rápido, né? Mas Exatamente. a gente precisa da sustentação do mercado local. O mercado certeza. local ainda está muito reticente, com muito medo de renda variável, né? As pessoas físicas estão machucadas. Assim, é nítido ainda, a gente ainda percebe esse movimento nos fundos de investimento. Os fundos de pensão agora estão começando a repensar suas metas atuariais para frente. E agora você já não tem mais... Bom, até apareceu, né? NTNB, IPCA mais 6, e para eles isso daí é escolha número 1, mas em algum momento isso vai começar a sumir da mesa, né? Então, acho que vai ser meio nesse momento que o fluxo gringo vai... Na verdade, eu acho que vai coincidir. Vem o fluxo gringo, e ele vai dar aquele primeiro impulso, e aí essas taxas nossas vão estar mais baixas, você vai ver fundos de pensão e as pessoas físicas correndo atrás. Como sempre, as últimas a chegarem na festa. Menos os nossos assinantes. É isso aí. Que estão muito bem orientados. Muito bem, falando um pouco sobre pressão política aqui nas nossas empresas. A gente teve na semana passada todo o drama dos dividendos da Petrobras, né, que tinha toda uma expectativa de, junto com o resultado de 2023, a estatal declarar um dividendo extraordinário, como sempre faz, o que não aconteceu, né, sob o pretexto da necessidade de mais investimentos. Tem todo um drama aí, teve um drama, né, envolvendo a sucessão do CEO da Vale, que não é uma empresa estatal, né, foi privatizada na década de 90, vamos lembrar isso, mas que estava sofrendo uma pressão no sentido de influência política, no mínimo, né, nessa indicação. Eletrobras, onde o governo exige mais assentos no Conselho de Administração, e o Banco do Brasil, que está sendo pressionado para ser mais generoso nas políticas de concessão de crédito. Bom para todos. Vocês não lembram, né? Você fala muito desse programa, Bom para Todos, né? Bom para todos. Como foi mesmo, João? Foi um programa do governo Dilma, da crédito barato. Abriu a torneira do Banco do Brasil.
Financiamento de veículo 0,9%? 72 vezes sem juros, umas coisas Nossa. assim meio... Bom, então Não, com é juro isso, né? baixinho, né? 72 vezes sem juros seria um carro. Eu acho que não chega tanto nessa administração do Banco do Brasil, mas assim, se você está vendo ali uma forma de cercar, né, essas empresas que são muito importantes aí de certa forma, né, para o bem-estar social da população. Mas eu queria ouvir de vocês, e aí depois eu dou minha opinião, de assim, a gente está aí quase 1 ano e meio desse novo governo. Deu para ver que muita coisa é só bravata, né? Mas agora tá escalando um pouquinho, a coisa tá ficando mais séria, né? As palavras começam a virar atitudes. Mas eu queria ouvir de vocês o quanto o investidor deveria ter medo disso, né? Assim, por exemplo, o investidor que tá pensando em comprar Petrobras, ou tem Petrobras, ou Vale, enfim, qualquer uma dessas. O que vocês acham? Quer começar, Rui? Pode ser. O investidor, ele sempre, eu não sei se medo é a palavra certa, mas ele sempre deveria ter isso no radar, né? Assim, acho que faz parte do processo de análise. Quando você vai investir em qualquer empresa, você precisa ter, né, os pontos fracos, fortes, os riscos e tudo mais. Essas empresas que a gente citou aqui, todas elas têm esse ou presente ou passado, entre aspas, manchado pelo envolvimento do governo, que a gente sabe, né? O governo, ele tem outras funções, ele não é assim, eu acho errado, assim, a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Que assim, beleza, a Petrobras tem uma função ali lucrativa e tal, mas é meio, até chega a ser, de certa forma, até inocente você pensar que a companhia só vai investir como uma empresa privada focada só na mais perfeita alocação de capital e não é isso que vai acontecer, nem com a Petrobras, nem com o Banco do Brasil. É muito ruim que isso aconteça com outras empresas que o governo já não deveria dar as cartas, como é com Vale, como é com a Eletrobras e alguns outros casos, né? Mas sim, esse sempre deveria ser um fator que está ali no radar dos investidores e, de certa forma, todas as vezes que a gente vai investir nessas companhias, principalmente Petrobras e Banco do Brasil, que ainda tem ali o governo controlador, você precisa exigir um desconto nessas empresas, né? Então, a Petrobras é uma das... Em termos de resultado operacional, a Petrobras é uma das melhores petroleiras que existem no mundo, assim, com uma margem melhor, às vezes, do que muitas majors lá de fora. Talvez só não ganhe da Saudi Aramco, porque não dá, ali é outro planeta, né? Mas é uma empresa que operacionalmente traz resultados muito bons. Só que ela não vai negociar nem perto do múltiplo da Exxon, por exemplo, porque não merece, porque você pode acordar no outro dia com o governo pegando seus dividendos para investir em coisas que não fazem o menor sentido. Banco do Brasil, mesma coisa, tá dando um ROI aí, você que analisa o setor, tá dando um ROI melhor do que vários bancos privados, mas nem por isso vai merecer negociar por um múltiplo melhor do que eles, porque sempre vai existir esse risco político, né? Agora, o problema é você, e isso não dá, é impossível, é saber até onde isso fica na conversa, na narrativa populista, e até onde isso passa a realmente ser efetivamente um deslocamento completo da função da companhia de dar lucro e virar somente um aparato, uma ferramenta social, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o caso da Petrobras, talvez fosse um pouco de otimismo muito grande achar que todo o excedente viraria dividendos para o acionista. A gente tinha na cabeça, e isso já vinha sendo sinalizado, que ela investiria mais em outras coisas, que pudessem ajudar a reduzir o preço do combustível, que pudessem aumentar a energia renovável e tudo mais. Agora, será que realmente a companhia vai esquecer completamente dos dividendos e só vai fazer isso, né? Até pelo montante de dividendos que a Petrobras, o montante de caixa que ela gera, é difícil imaginar que ela vai conseguir gastar tudo isso em projetos que sejam ruins para o acionista.
Tem até que ser genial, Exato. concordo com você. Tem que ter muita habilidade. e até Já conseguiram uma vez. Não, mas será que gerava tanto igual gera Não, agora? não, É, não. né? Era uma situação diferente. Sim. O petróleo estava em outro patamar Sim. também, né? E aí tem outra questão também que é a fiscal, né? No fim do dia, o governo precisa desse dividendo também. Talvez não todo, né? Mas uma parte dele o governo precisa. Precisa da Petrobras, precisa do Banco do Brasil, né? Então, assim, a minha cabeça é que... E isso, é claro, né? Tudo pode mudar, o mercado muda muito rápido. Sim. Eu não entendo que vão conseguir destruir a Petrobras como já fizeram no passado, porque no fim do dia você precisa de uma parte daquele resultado, né? Você precisa daquilo até para financiar boa parte das obras sociais que você está tentando colocar aí em atividade, né? Então, acho que tem um pouquinho aqui. Acho que vai ter acho não, né? Tenho quase certeza que vai ter aí uma questão de a companhia não ser totalmente focada na melhor gestão ali, baseada no livro-texto de finanças, porque você vai ter uma parte disso destinada para social, mas acredito que ainda vai ter uma parte voltando a remunerar o acionista, porque o governo é um dos maiores interessados aí nesses dividendos. Né? Dito isso, pensando que o cenário base é esse meio termo, no preço atual, você acha atrativo Petrobras? O João responde essa, depois eu respondo. Eu gosto. Petrobras está negociando a 2,5 lucros para o ano que vem. Pensando que muito provavelmente os resultados desse ano vão ser semelhantes ao do ano passado, assim, a empresa vai gerar muito caixa para ser ignorado. E aí, vamos lá, provavelmente eles vão ter que distribuir alguma coisa de dividendo extraordinário. Ano que vem vai precisar mais ainda desse dividendo extraordinário, porque os gastos vão aumentar para o ano que vem. E no outro ano é um ano de eleição, é um ano já mais duro. Eu gosto das ações. E o governo já está se desesperando agora com a perda de popularidade. Né? Exatamente. E se tentar fazer pelos meios ruins, né? Imagina lá, eu quero ganhar popularidade abaixando o preço do combustível. Ele vai se complicar. Porque ele vai perder a mão do fiscal. Né? Então, assim, eu não vejo muita saída. Eu acho que Petrobras, de todas essas que você citou, é a que mais causa temor, mas é que eu acho que a menos que ela vai ser a que menos tem problemas ali. Porque no final das contas a Vale é uma empresa privada. Você interferir na Vale, é direto, né? Uma interferência direta. Sim. É muito ruim. A Eletrobras também. Aí você vai tirar todo mundo do conselho de administração, vai colocar lá aqueles que você acha que fazem mais sentido para o governo e não para o acionista. É errado. E Banco do Brasil, minha gente, é aquela história. Banco do Brasil, qual é o ROI do Banco do Brasil? Quase 22%. Vou fazer um ROI de 17, não parece tão ruim assim, né? Vamos gastar 5% desse ROI com crédito barato? Eu acho que é por aí também. Então, só que para onde vai as ações, né? Mas exatamente, o múltiplo atual de uma vez valor patrimonial do Banco do Brasil, eu acho que ele precifica isso bem o suficiente para não ser uma boa oportunidade de compra nem de venda. Você entende o que eu quero dizer? Tá no meio do caminho. Tá no meio do caminho. Se fosse 1,5 vendia, se fosse 0,5 comprava. Exatamente. Porque assim, um price to book de 1, ele tá me precificando um ROI igual ao meu custo de capital, que tá ali 15 e alguma coisa. E eu acho que é isso aí. De repente tá no preço justo mesmo. E tem uma coisa de Petrobras também, que ela captura melhor do que outros players que a gente pode aproveitar aqui no Brasil, essa tendência mais estrutural que a gente já começou a ver e deve se aprofundar da balança comercial brasileira, porque ela é parte disso. Né? Sim, aliás, fundamental, né? Fundamental para isso. O que a gente tem visto? Ganhos estruturais na balança comercial brasileira, e parte disso não é só agro, é petróleo também. O Brasil caminha para 2030 se tornar top 5 produtores de petróleo do mundo, e a Petrobras provavelmente é a terceira maior produtora também do planeta, empresa, né? Então, assim, ela captura muito bem isso. Uma empresa que está negociando 2 vezes, então é interessante. Daí a gente estava até discutindo esse dia. A Petrobras pode valer R$1 trilhão? Não precisa necessariamente valer 1 trilhão, pode ficar no meio do caminho por conta de um desconto, mas olhando para a trajetória, vai ser aos trancos e barrancos, porque vai ter esse ruído político, vai ter essa bagunça toda sempre.
Mas olhando, me parece um call interessante para se ter, principalmente depois de apanhar tanto, né? Isso. E assim, acho que deve ter mais ruído, não parou aqui, porque o governo, quando ele se desespera por perda de popularidade, é o governante populista latino-americano médio. Ele vai atrás de qualquer... E como é desidratado, cansado já, porque já tá mais idade, né? Tem quase 80 anos, não consegue fazer as coisas que consegue no Congresso, vai de onde ele tá, consegue fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E às vezes até se frustra mais ainda, né? Então, no final do dia, olhando assim, em termos de tendência, claro, é ruim, é péssimo o que tem acontecido em termos da narrativa que se conta, o ambiente fica ruim, né? O sentimento piora. Mas olhando assim, é difícil destruir isso aqui, cara. Difícil destruir. Não é impossível, tá? Não é impossível, Não já é fizeram. impossível. Já fizeram, não é impossível. Mas olhando, é do interesse deles que não seja Sim, destruído também pela questão fiscal que foi falada, distribuição Exato. de dividendos. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Acho que hoje o governo precisa desse dinheiro e ele sabe que se acabar ali, pode degringolar de vez, assim, É né? isso aí. Muito bem. Bora pro nosso Comprovende? Vamos? Preparados? Tá polêmico hoje, hein? Sempre. Vamos, Não é sempre? Não? Ah. Não é sempre preparado? É sempre preparado. E é sempre polêmico, não tem? Não tem que Tem ser? sempre. Tem semana que eu tô mais calminha, viu? Entendi. Acho que tem semana que não tem notícia, por isso que você não traz polêmica. Pode ser também. Mas aí você tá desvendando toda a minha... né? Não dá. Bom, vamos lá. Começando por NVIDIA e por você, João. Assumindo que você não tem carteira, hoje você compra ou vende NVIDIA. Eu compro todas. Todas? Todas. Não tá cara demais? Não. Nem um pouco cara. E ela precisa ser percebida como uma empresa... Não como uma empresa de chips. Ela precisa ser percebida como uma empresa que vende soluções, vou usar a palavra do Jensen Huang, de computação avançada. É um novo mundo que a gente está entrando, um novo mundo que está sendo construído, e ela é o principal player desse novo mundo. Eu tô para falar para vocês que NVIDIA será a empresa mais valiosa do mundo, talvez em alguns meses. Quem tá na frente dela? Microsoft e Apple. Tá muito longe? A Apple tá valendo 2,8 tri e Microsoft 3. Ela tá 2.2, né? 2,2. Ah, não tá tão longe. Ela alcança Não. isso aí. Ela alcança isso aí. Eu compro com o João. Eu compro. Ela tá negociando o quê? 35 vezes lucros? E assim, é um negócio que ela vai atrás sempre, né? 30 e pouquinho. É, assim, então... Cara, ela vai chegar a 3 trilhões e se não passar aí... Porque é exatamente isso. Essa semana a gente teve o evento de inteligência artificial da NVIDIA, né? E daí o Jason, GTC. o CEO de couro, né? Jaqueta de couro, ele foi lá, né? O Jason Huang, e fez 2 apresentações, né? No primeiro e no segundo dia, que assim, foram sensacionais. Colocou a empresa num lugar que todo mundo queria que ele colocasse. Estavam até chamando ele de Steve Jobs 2.0, né? É até ruim quando começam a colocar esse tipo de apelido, mas ainda assim é uma sinalização da confiança que estão passando pro cara, entendeu? E eu vejo da mesma maneira, assim como ela vem superando resultados, principalmente nesse ano ela deve continuar superando estimativas de resultado, por mais assim, bizarras que já sejam, entendeu? E ela tá fazendo catch-up ainda da última revisão de IPS, então ela deveria capitular um pouco mais ainda. Então, olhando pra frente, eu ainda compro essa empresa. Acho que eu concordo com o João, ela deve se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Se ela se manterá lá estruturalmente a longo prazo, eu não sei, mas ela vai alcançar esse patamar. Eu fiz uma live pro pessoal aqui, alguns assinantes aí da Empíricos, e eu estudei a NVIDIA desde lá de trás. E quando você fala assim, o Jensen Huang, o pessoal tá comparando com o Steve Jobs, é porque, na verdade, ele teve alguns momentos, que eu vou chamar aqui entre aspas, de momentos iPhone, que a gente não percebeu. O primeiro foi em 2006, o segundo em 2012, quando ele identificou a questão da... Quando as placas dele foram utilizadas para se identificar imagens por meio de algoritmo, e depois, em 2020, quando ele leva a primeira placa, na verdade ele já tinha levado, mas quando ele enxerga para onde vai o OpenAI. São 3 momentos do iPhone e esse cara é um baita empreendedor desde
sei lá, desde sempre, Eu lembro desde quando eu era 93. menor, a gente falava tanto de NVIDIA pra placa de vídeo, pra Sim, videogame, exato. né? É isso Nossa, aí. quem diria que ia se tornar esse tipo de coisa, né? E é muito legal, você vai lendo a história dele, em vários momentos ele tem lá as frases que mudaram o mundo. E se você volta lá atrás e fala, cara, ele falou isso no ano 2000, ele falou isso em 2006, 2012, 2016. Cara, é o Steve Jobs vivo. Caramba. Ainda dado o crescimento, essa onda que a gente tá, né, nesse tema que não vai acabar cedo e talvez dure, sei lá, talvez décadas e mais É isso aí. décadas. E combinando a tudo isso, essa questão dos juros também que deve ajudar também, sabe? Então, sim. assim, é difícil, né, pensar em não comprar, né? Concordo. Eu também compro. E vocês falaram do múltiplo, né? Por volta de 30 vezes. 37. 37 vezes. Uma empresa que tem o crescimento dela, o lucro dela deve estar crescendo o quê? 70% ao ano? Esse ano vai crescer 91%. 91%. Muito bem. A gente tem Raia Drogasil negociando em torno de 30 vezes lucro, que cresce o lucro muito menos do que isso. VEG negociando a 32 vezes lucro e não cresce o lucro desse tanto. Você olha e você fala assim, É cara... por isso que o cara vai embora daqui, entendeu? Tem isso também. É por isso, ele vai lá, Emerging Market Growth, dele olha quem tá crescendo é o americano, porra, não vou falar. Tem um pouco isso. Então eu compro. Hum. Agora, a polêmica de verdade, hein? Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Vivara. Você acha que vale uma contextualização da minha parte? Ou você quer... Pode fazer, ué, fique à vontade. Então, Você é a host aqui. então pronto. É porque você manja mais da companhia em si, mas eu vou fazer uma contextualização que é... Não sei se vocês acompanharam, que nessa semana, né, a gente teve uma queda super forte nas ações da Vivara, que até então era uma empresa considerada premium e etc. Uma excelente operadora de varejo, verticalizada, boas margens, ótimas perspectivas de crescimento, mas que já estava sendo tocada por um time de executivos, né? A família fundadora já tinha saído do negócio e o negócio estava sendo tocado por executivos, até que, inesperadamente, o fundador da companhia, já com mais de 70 anos, decidiu voltar de Miami, onde ele morava, para ser o CEO da empresa, né? E ele fez uma teleconferência com o mercado, em que ele explicou essa decisão, que na verdade plantou mais dúvidas. Acho que quase ninguém entendeu esse movimento dele, e aí engatilhou essa série de vendas. Só que ficou muito barata, né? Uma ação que estava R$ 36 há poucas semanas atrás, e nesse momento que a gente fala, está em torno de 24. Então, assim, muita gente estava esperando o Vivara cair para comprar. Mas pode ser que o fundamento tenha mudado. Então, é por isso que eu decidi trazer esse assunto no nosso Compra ou Vende, né? E aí eu queria te ouvir, Rui. Compra ou vende? Eu compro e vou dar alguns pontos aqui, mas eu só queria que as pessoas entendessem que estamos passando e vamos passar por um período bem conturbado ainda em termos de governança, em termos de revisão de resultado, em termos de tentar entender qual que vai ser a estratégia do futuro da companhia. Contextualizando um pouco mais, né? O que aconteceu nessa mudança da gestão foi algo que, assim, totalmente inesperado, assim, e que revelou que haviam muitos problemas ali dentro, né? Uma saída... E assim, apesar da direção ter tomado um caminho mais executivo, ainda era o sobrinho do fundador, né? Então, de certa forma, tinha ali algum laço familiar, né? Isso acabou revelando que existia ali dentro alguns atritos e que isso provavelmente culminou na renúncia do antigo CEO e a volta do fundador para a companhia. Primeira coisa, teleconferência de boas-vindas dele foi desastrosa, né? Foi uma coisa assim que assustou muita gente, especialmente nesse mundo que a gente vive, do politicamente correto, e enfim, ele acabou fazendo piadas que não
tinham nenhum contexto, brincando com coisa que não deveria no momento bastante sério, em que a ação estava caindo 6, 7% quando começou a falar, né? E unido a isso, além dessas polêmicas, né? Outro fato de ele falar, por exemplo, que ia fazer a internacionalização da companhia, coisa que a gente sabe que normalmente não dá muito certo, né, na história das empresas brasileiras. A ação despencou, caiu para 15%, depois caiu de novo, hoje tá caindo 10%, né? Ou seja, anunciaram, tava caindo 6%, ele foi consertar com a fala dele explicando, caiu 15%. Exatamente. Exatamente. Então, dito isso, né, eu entendo que a Vivara é um business muito diferenciado na Bolsa Brasileira. Assim, é uma empresa que tem uma resiliência, né? Para quem não sabe, a Vivara vende joias, né? Hoje tem uma divisão que vende pratas, que é a Life. Tem um modelo de negócio resiliente, margens muito elevadas, tem um poder de marca, conhece o público brasileiro, fez algumas iniciativas que foram muito acertadas nos últimos anos, por exemplo, a Life, né? Que é a divisão de pratas, que não só ajuda a crescer bastante receita, como margem também. Tem uma margem que é superior à parte de joias, de ouro, por exemplo, dela. Então, uma companhia que vem crescendo resultados de maneira bastante interessante, assertiva, same-store sales, num Brasil que faz, sei lá, 4 anos, desde a pandemia ela vem vendendo muito, enquanto o resto do varejo tá capengando, né? Uma situação muito difícil. Claro que a governança piorou, a gente ainda não tem ideia do quanto para saber, né? Exige, obviamente, um desconto por governança com relação à semana passada, mas a gente ainda não tem como saber. E além disso, tem um outro ponto aqui que foram esclarecidos no call, que é, por exemplo, essa expansão internacional vai ser limitada, a ideia é que seja limitada até 5% do EBITDA de cada ano, quanto você vai gastar com isso, que dá uma certa tranquilidade também, de que não vai se investir rios de dinheiro nesse negócio, né? Que tem um retorno que a gente não tem ideia do qual vai ser. E depois dessas 20% de queda em poucos dias, a ação hoje negocia 11, 12 vezes lucros, que pelo modelo de negócio, como eu falei, é um negócio com margem, marca, resiliente, anticíclico, desejado, né? E verticalizado também, acabei não falando isso, que também contribui bastante para as margens. Eu entendo que esteja num valuation, na minha visão, atrativo, mesmo com todos esses problemas que estão acontecendo, né? Por que eu digo que é um case que eu não consigo exigir desse negócio no curto prazo? Porque além de toda essa bagunça que aconteceu aqui, a companhia ainda apresentou o resultado que foi sujo por um monte de coisas não recorrentes e impostos que acabaram descasando com os resultados do ano passado. Então, até a questão da comparação de resultados acabou ficando bagunçada. Então, é muita poluição para pouco tempo e eu não aposto que esse negócio vai subir em linha reta daqui para frente. Não é isso. Mas eu entendo que é um bom modelo de negócio passando por um momento ruim, pensando lá na frente, num prazo maior, eu entendo que tenha valor aqui. Agora, quando esse valor vai aparecer, eu não ouso arriscar. Muito bem explicado. Além de eu concordar com o Rui, que cobre a tese aqui, essa pergunta tenderia a ficar mais fácil respondida depois que o papel cai 20%, né? Mas assim, pode ser ainda um negócio que ele pode cair mais um pouco, mas eu compro também essa tese hoje. Pelo patamar de preço que ela tá e olhando assim, a longo prazo mesmo. Como eu não tenho papel, eu vou ficar de fora. Ah, João. Eu não tenho papel, eu não vou comprar. Não vou me arriscar a comprar agora. Eu não sabia que podia fazer isso. Eu não sabia que podia fazer isso. Não é isso? Não. Assumindo que você não tem, Eu você não tenho. compra Eu não compro. ou você entra short. Eu não Não existe não comprar. Entendeu? Se eu entro short, não. Depois que caiu 20, é duro de entrar short, não dá. Pra entrar short, não dá. Então você compra. Daí eu tenho que comprar, né? Eu vou instituir, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Compra, vende ou não faz nada. Não, Tá gravado, hein? Tá gravado, não pode reclamar depois. Aí eu compro. Que assim, eu acho que o Rui tem excelentes pontos. A minha... E na verdade, até, assim, um pontinho de filosofia só.
eu nem acho tão ruim ele sair lá de Miami e vir assumir o cargo de CEO. O que foi ruim foi a comunicação. É assim, né? Eu concordo. Né? No final, se ele tivesse feito uma comunicação mais clara, olha, estou voltando, tem alguns pontos que a gente vai resolver aqui na empresa. Estruturada, né? Um Estruturada. plano concreto A ali. comunicação ali ficou muito bagunçada. Eu até escrevi no relatório de hoje que, assim, por mais que essa truculência que aconteceu, pô, o cara ergueu um negócio do zero. O cara ergueu o negócio do zero. A Vivara só é a Vivara exato. porque ele tava lá no comando. Numa barraquinha de madeira isso de 1 metro quadrado que ele vendia joia. Então, assim, o cara conhece o negócio. É isso. É isso. Então pronto. Assim, estou do lado do Rui. Se eu não posso... Eu não quero shortear. Então Eu compro também. Eu não compro pulando de alegria, não. Porque dá medo, né? Mas eu compro, cara, porque um negócio desse patamar... Porque, assim, varejista de muito boa qualidade e em um momento operacional bom, como é o caso da Vivara, você não consegue achar por 11 vezes lucro. Aqui no Brasil, você não acha. Varejista boa, com momento operacional bom, tipo uma Arezzo, não tem muitas hoje, né? Mas Arezzo, Smart Fit, é 14 vezes pra cima. Sim. Então eu vejo assimetria ali entre preço e valor. E quer saber mais? No primeiro resultado positivo que ele mostrar e ele falar, eu não falei, a ação vai disparar. É verdade. É bem verdade. Fechamos? Fechamos. Considerações finais? Não. Acho que podemos deixar pra semana que vem. Então, muitíssimo bem. Um último convite, se você já curte o nosso podcast e é ouvinte no Spotify, clica no botão seguir para não perder nenhum episódio. É isso. Muito obrigada pela companhia de vocês e obrigada pela audiência. Até a próxima. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau.